Em algum lugar no Mar Cáspio, um cargueiro russo leva ao Irã algo que eles já não conseguem mais produzir. Não estamos falando de artigos para festas, e sim de explosivos e equipamentos para fabricar drones. E também o CENTCOM acabou de postar esta imagem do F-15E Strike Eagle sobre a área de responsabilidade do Comando Central há apenas alguns minutos. 2 tripulantes, 10.400 quilos de armamento e um pod de mira que passou 6 meses encontrando coisas que o Irã enterrou de propósito, incluindo coisas que foram destruídas pela bomba penetradora. E agora o Irã precisa importar seus equipamentos de fabricação de drones e explosivos como TNT. E então ouça o que Teherã está dizendo. O Ministério das Relações Exteriores afirma que as sanções americanas que estão por vir representam uma declaração de guerra para todas as nações, não só para o Irã. Tentando manipular todas as outras nações do mundo também. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas promete resposta esmagadora às sanções e ao bloqueio dos Estados Unidos. Então, enquanto tudo isso acontece nos círculos internos do regime iraniano, tenho certeza de que eles estão indo muito bem. Eles estão mostrando sua força. Um documento de um governo europeu obtido pela NBC News revelou como a Rússia está fornecendo alguns suprimentos para festas ao Irã. Suprimentos para festas podem ser acoplados aos drones. Shahid, hoje é 22 de agosto. Bem-vindos ao vídeo. Espero que estejam bem, onde quer que estejam. Hoje vamos abordar alguns desdobramentos bem surpreendentes na situação do Oriente Médio. A Rússia tem enviado ao Irã componentes de drones, munição e TNT. Mais de 2 dúzias de embarcações cruzando um mar sem saída para o oceano, o Mar Cáspio. Ou seja, nem precisam passar pelo Estreito de Hormuz dessa vez e estão levando tudo para um porto específico. O Irã está importando explosivos, peças de drones e sabe-se lá mais o que. Você acha que a Rússia pode mandar um extra? Olha, aqui estão as armas portáteis disparadas do ombro. Como isso veio parar aqui? Estranho. Achamos que era só peça de drone, TNT e café, mas essa nem é toda da história. Tem algo muito maior acontecendo por trás dos bastidores. E a gente vai falar sobre tudo isso ao longo deste vídeo. E depois tem a sessão de resumo global. Fica por aqui porque a inteligência militar ucraniana diz que o novo contingente da Coreia do Norte dentro da Rússia já passou de 8.500 pessoas e 400 deles são operadores de drones. Vamos falar sobre as ações da Coreia do Norte na Rússia. Fique ligado para a atualização. Teherã obviamente passou essa última semana fazendo o maior alarde porque o dia D econômico está acontecendo agora, com o governo Trump basicamente colocando a mão no pescoço dos mulás e cortando todo o fluxo de dinheiro que está entrando no próprio regime. E obviamente a retórica está nas alturas porque eles estão ficando um pouco nervosos, certo? Eles estão ficando nervosos. Eles não conseguem mais pagar a guarda revolucionária islâmica. Então, quando você está no comando de chefes da máfia, isso provavelmente está deixando essa liderança um pouco nervosa, porque eles não conseguem mais pagar os salários deles. O Ministério das Relações Exteriores considera as novas sanções dos Estados Unidos uma tentativa de impor soberania sobre todos os países, não só o Irã. E o porta-voz militar deles chamou isso de uma receita para o retorno ao colonialismo em larga escala. Enquanto isso, eles têm várias ilhas no Golfo Pérsico, ainda mais próximas de outros países. Isso é interessante. O presidente do parlamento afirma que o Irã está disposto a sacrificar sua riqueza para preservar dignidade e honra. Portanto, parece que é isso que estão fazendo agora. A Guarda Revolucionária afirma que pode usar armas mais destrutivas assim que os tiros começarem. Então, é claro, isso pode incluir um pouco de suprimentos extras de festa vindos da Rússia, da China, do que tem chegado por aí. Houve rumores sobre tecnologia avançada da China, especialmente sobre o enxame de drones que teria tentado detectar o F-15. E são apenas rumores que temos visto. Gosto de me aprofundar nesses temas, como você deve ter notado, e exploro ainda mais no meu podcast. Estou muito empolgado, pois queria fazer isso há tempos. Recentemente entrevistei Monk, que é piloto de F-18. Depois entrevistei Cabo, que é piloto de F-20 e 2. E acabei de participar do podcast de Andy Stump, aqui em Kalispell. É empolgante conversar em profundidade com todos sobre a guerra, eventos atuais e notícias de última hora. Então, se você quiser se manter atualizado com as últimas novidades e conversas mais aprofundadas, talvez até mais do que fazemos aqui no canal, confira meu podcast, o link está abaixo na descrição. Muito obrigado, pessoal. Estou empolgado para ver o podcast crescer e agradeço muito o apoio de vocês. Nos vemos no podcast. Mas é muito barulho de um país que passou julho organizando entregas sem conseguir produzir nada sozinho. Porque o indício não está nos navios em si, mas sim de onde eles estão vindo, do Mar Cáspio, e naquela carga muito específica que está nesses navios.
porque a NBC News informou esta semana que obteve um documento de um governo europeu verificado por um oficial ocidental descrevendo remessas militares russas sendo enviadas para o Irã através do Mar Cáspio. O manifesto tem 3 itens. Componentes de drones, munição de armas leves e TNT. Mais de 2 dúzias de navios russos chegaram ao porto de Amarabad, na província de Mazandaran. Esse é um ponto pouco comentado, pois o Cáspio não tem estado tão envolvido no conflito. Mas o inimigo certamente vai se adaptar, certo? Então agora faz sentido para Teherã tentar obter armas e outros suprimentos de um porto que não está sob tanta pressão quanto o bloqueio naval. E isso é apenas um grande sinal de como esse bloqueio naval está funcionando de forma eficaz. É estranho ouvir quem diz que ele não funciona. Por que o Irã está redirecionando todas essas entregas para onde não há bloqueio naval? Pois é. Vamos ser diretos, provavelmente são as peças de drones que você imagina. Peças de drones Shahed, os explosivos que realmente vão nos drones, não são algo que o Irã consiga fabricar mais. Então TNT não é uma arma em si, é meio que o que vai dentro de uma arma. Tritonol é outra coisa que vai dentro das bombas e explode. Mas isso é o recheio de uma ogiva de míssil balístico e dos drones de ataque de uso único deles. Não é só um reabastecimento vindo da Rússia. Esse é um relatório de danos enorme e mostra o quão eficazes foram as armas lançadas pelo F-15 e Strike Eagle, especialmente aquela bomba anti-bunker, aquela bomba de 5.000 libras. Veja o que precisa ser verdade para este carregamento fazer sentido. Por trás de cada míssil iraniano existe uma fábrica química, ácido nítrico, ácido sulfúrico, uma linha de nitração. Pode pesquisar isso. Meio louco. Grande, quente, fixo, impossível de mover e impossível de esconder. E há 6 meses, aviões americanos e israelenses têm atacado exatamente essa cadeia de suprimentos. Ao eliminar a cadeia de suprimentos, o inimigo perde a capacidade de fabricar os mísseis balísticos e drones usados contra nações parceiras e bases dos Estados Unidos. A NBC cita um ex-analista da CIA apresentando o mesmo argumento por outro ângulo. O que um país compra mostra o que ele já não consegue mais fabricar. E então, qual foi a resposta de Moscou? Moscou respondeu? Tenho certeza de que Moscou simplesmente apareceu e disse: desculpem por isso, pessoal. Sim, vamos parar de entregar essas mercadorias ilícitas para o Irã, certo? Não, eles disseram, nós não dignificamos notícias falsas com uma resposta. Foi isso que eles disseram. Então, nem sequer negaram, basicamente só ignoraram completamente e fizeram gaslighting nesse ponto. Quero dizer, isso é o ápice do ghosting. Eles nem tiveram a decência de nos enganar só um pouquinho. Vocês poderiam pelo menos dizer que talvez tenha sido outra pessoa? Vocês poderiam pelo menos nos enganar um pouco em vez de simplesmente sumir Rússia? Isso seria ótimo, mas perguntaram sobre o apoio russo ao Irã. O porta-voz do Kremlin afirmou que circulavam muitas notícias falsas e que apenas o diálogo com Teherã seguia verdadeiro. Um homem nega a papelada e confirma que o relacionamento continua ao mesmo tempo. Isso faz questionar sua sinceridade. Acredite, isso gera dúvidas e essa rota não é novidade por aqui. Aviões israelenses atingiram o porto iraniano do Cáspio, Bandar Azali, em março para interromper suas operações. E no final de julho, drones ucranianos chegaram até o Cáspio e atingiram 2 navios cargueiros sancionados, o Porte Ola-2 e o Beji, que já cobrimos neste canal antes quando a carga estava indo na direção oposta. O Irã estava, na verdade, enviando armas para a Rússia, o mesmo mar, provavelmente os mesmos buracos, mas agora o fluxo de carga se inverteu. O lado americano também está com o relógio correndo contra o Irã. O secretário do Tesouro fez uma coletiva na segunda-feira para apresentar o que chama de maior isolamento econômico coordenado da história. O Irã está indo para o norte, rumo ao Mar Cáspio, tentando fugir do bloqueio naval, mas os Estados Unidos estão fechando as 2 brechas, que ficarão bem vedadas. Não complique. Então o Kremlin fez uma declaração dizendo que não vai se dignar a responder a notícias falsas, que é uma maneira bem longa de dizer, por favor não investiguem mais sobre isso. O principal motivo de o Irã buscar fora de suas fronteiras se resume, eu diria, a uma bomba. Existem vários tipos de bombas, mas a bomba penetradora de 5.000 libras é uma das principais formas de interromper a cadeia de produção e suprimentos. Vamos voltar para janeiro de 1991, uma equipe de engenharia foi reunida na base aérea de Eglin com um único problema. O Iraque possuía bunkers de comando enterrados mais fundo do que o arsenal americano podia atingir na época. O que fizeram depois tornou-se um grande exemplo de improvisação americana.
Eles usam canos excedentes de obuseiros de 8 polegadas de um arsenal em Nova York, transformam-nos em corpos de bombas e carregam manualmente os explosivos em uma carcaça enterrada verticalmente fora do laboratório. Um teste com trenó faz com que ela atravesse 6 metros de concreto armado, sendo projetada, construída, testada e lançada em combate 17 dias depois. Esta é a GBU-28 com 5,8 metros de comprimento e 286 quilos de carga. O F-111 que a transportou naquela missão inicial já não existe mais, e agora é o F-15E Strike Eagle. Esse avião herdou a missão do F-111, é uma plataforma de ataque em profundidade. O F-11-11 tinha asas de geometria variável, mas era péssimo em combate aéreo próximo. Se você entrasse em qualquer combate aéreo com o F-111, sim, seria um dia ruim. Mas a parte de interdição aérea, de ir fundo no território inimigo, é exatamente o que o F-15E faz de melhor. E essa é a missão principal do F-15E, mas o recheio dentro dessa ogiva é tritonal, que significa TNT com pó de alumínio misturado. Essa é a resposta dos Estados Unidos para um alvo enterrado, uma bomba feita de antigos canos de armas recheados com TNT. Quero dizer, não tem nada mais americano do que isso. E então, 35 anos depois, o país que agora está do lado que apanha, está recebendo seu TNT transportado de navio, basicamente para onde havia muito TNT antes, na verdade levado para o Irã pelos Estados Unidos, só que não era do tipo utilizável que o Irã queria. Esse é todo o meu argumento aqui neste ponto. Um míssil é composto por 5 coisas: uma estrutura, um motor, um sistema de guiagem, uma carcaça de ogiva e, por fim, o preenchimento do que realmente vai explodir. 4 desses você pode improvisar, dispersar ou comprar. Uma oficina mecânica pode fabricar uma carcaça. Você não pode improvisar explosivo de nitrato em escala industrial, e é disso que o Irã precisa agora. Nitração exige uma fábrica. Manuseio de ácido, controle de temperatura, isolamento contra explosões, fluxos de resíduos, quero dizer, é muito complicado. A base industrial que fabrica armas para os Estados Unidos é impressionante pelo que essas pessoas fazem. O elo menos glamuroso, como alguns podem dizer, mas é o mais difícil de reconstruir. Então, você destrói a base industrial do Irã e agora eles não têm a capacidade de travar uma guerra. É por isso que eles estão em modo de pânico total, tentando conseguir o máximo possível da Rússia. Mas o Strike Eagle aqui provavelmente é o que mais merece nosso reconhecimento e, basicamente, o crédito por destruir essa base industrial. Se o Irã tivesse essa base industrial, construiria muitos mísseis balísticos diariamente. Os relatórios que vejo dizem que eles conseguem reconstruir um ou nenhum por mês agora. Mas como eles realmente encontram esses navios? Então, inteligência, vigilância e reconhecimento podem vir do próprio pod de designação Sniper do F-15I, mas provavelmente não é a melhor opção para isso. Isso é mais para ataques muito precisos, encontrar o alvo exato em um mar de alvos. Então, uma vez que você realmente tenha filtrado tudo, aí o F-15E pode entrar e realmente empregar armas nesses navios, se necessário. Mas muito disso provavelmente começa no espaço, com a força espacial lá em cima vigiando com olhos no céu, procurando por aquela frota fantasma de navios. Isso é algo enorme quando se trata de vigilância por satélite, e então você integra drones avançados. Pense em algo como o RQ-4 Global Hawk, mas também o P-8 Poseidon, que é aquela aeronave de patrulha marítima, um 737 reforçado. Essa máquina é incrível e ela realmente tem a capacidade de carregar armas também. Então, neste ponto, agora com tudo isso exposto, provavelmente muitos desses navios não vão mais chegar ao seu destino. E quem sabe, ações cinéticas podem ser realizadas contra navios no Mar Cáspio também. Tudo se resume a se nossos serviços de inteligência e agências de 3 letras sabem se esses carregamentos realmente ajudam o Irã a fazer diferença ou se não são suprimentos suficientes para mudar algo. Talvez seja melhor para as Forças Armadas dos Estados Unidos focarem nesse jogo de 4 movimentos. Você chegou à sessão de resumo global, meu amigo. Então aqui está uma das principais notícias que eu acho que você precisa saber que está acontecendo ao redor do mundo agora. Em Oblast de Kursk, Rússia, uma linha de árvores perto da fronteira com a Ucrânia, o homem no controle aprendeu o trabalho em outro continente. O vice-chefe da inteligência de defesa da Ucrânia disse à CNN na sexta-feira que o mais novo contingente da Coreia do Norte dentro da Rússia chegou a cerca de 8.500, incluindo cerca de 400 operadores de drones, a maioria deles veteranos de missões anteriores.
Moscou, ele diz, pode pedir mais 50 mil da Coreia do Norte, é bem louco, né? Então Pyongyang pode enviar mais pessoas para trabalhos nas trincheiras também, mas está claro que as operações com drones são algo em que eles estão focados na Ucrânia, o que significa que eles vão trazer esse conhecimento de volta para o próprio país. Você chegou à seção de análise estratégica de xadrez 4D, aqui está algo que você precisa saber sobre o que está acontecendo nos bastidores. A Rússia precisa de equipes de drones. Por que a Rússia precisa de equipes de drones? Bem, muitos já foram eliminados, claramente. Quem opera esses drones na linha de frente não está tendo um bom dia. Agora, obviamente, muita coisa não é operada diretamente da linha de frente, mas neste momento a Rússia também precisa conseguir dinheiro. A Rússia precisa de dinheiro. A base industrial deles está sendo atingida de forma extremamente dura agora, com a Ucrânia atacando a Wildberries, prejudicando a capacidade russa de realmente travar a guerra. E a Rússia continua apostando cada vez mais na força, certo? Mas é bastante revelador que a Rússia tenha 8.500 norte-coreanos e queira 50 mil. Como você vê, há muito ocorrendo nos bastidores da guerra e os porta-vozes não mostram o que realmente acontece. Para mim, o que vejo é que o Irã tem grande problema industrial e não consegue travar guerra sozinho nem se proteger, deixando o regime por um fio. E aí, com a Rússia querendo 50 mil soldados da Coreia do Norte, isso me mostra que a Rússia tem um problema de pessoal. E vocês, o que acham? Vocês acham que vamos continuar vendo esses envios ilícitos da Rússia para o Irã? Acham que algo vai ter que acontecer com esses navios? Eles serão alvejados? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que vocês têm a dizer. E não deixem de conferir o podcast. Meu podcast, gravado há alguns dias, está sendo lançado hoje e acredito que vocês vão gostar. Confiram o link na descrição e aproveitem a bela vista de Montana. Tem sido maravilhoso estar aqui em Kalispell. Recomendo muito que vocês conheçam o lugar. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Aqui é o Ryan, também conhecido como Max Afterburner. Encerrando por aqui.